Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje então celebrando a festa da Basílica de São João do Latrão. Estamos celebrando a festa da dedicação da Catedral de Roma, da Igreja Principal de Roma, que, por consequência, por ser a Catedral de Roma, é a mãe de todas as igrejas de todo o mundo. E a reflexão hoje, ela poderia seguir por dois caminhos. Nós poderíamos refletir a respeito da santidade da casa de Deus, do respeito a ela devido, isto é, Jesus que expulsa os vendilhões do templo, porque vós fizestes da casa do meu pai um covil de ladrões, mas a casa do meu pai é santa, uma casa de oração. Na antífona do Evangelho, nós ouvimos aqui: esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Então aqui nós poderíamos, meus santos, refletir sobre a santidade da casa de Deus, e que fere a santidade da casa de Deus todo o paganismo e todo desrespeito, toda atitude que não condiga, que não esteja de acordo com a santidade da casa de Deus. Então aqui muitas reflexões poderíamos fazer: o zelo pela liturgia, o zelo pelas coisas santas, o zelo pelas imagens sagradas da igreja, a nossa postura, as roupas que nós usamos na sagrada liturgia. Tudo isso nós poderíamos refletir, o cuidado com a igreja. Tudo isso poderíamos refletir, porque é o zelo pela casa de Deus, o cuidado pela casa do Senhor. Esta é a casa que eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Pois bem, mas nós podemos também, meus santos, fazer uma aplicação espiritual, porque o próprio Jesus o faz. Quando Jesus se refere ao templo de Jerusalém, que ele tinha acabado de purificar, as pessoas se aproximaram dele e ele disse: destruí este templo. Mas ele se referia ao seu corpo: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então vocês percebem que Jesus faz aqui uma aplicação dupla. Ora, ele se refere ao templo de Jerusalém, que ele tinha purificado a chicotadas, expulsando os vendilhões do templo. Ora, ele aplica aquela terminologia ao seu corpo, que é templo de Deus. São Paulo, então, na primeira leitura de hoje, ele diz: irmãos, vós sois construção de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a seguintes: vós sois construção de Deus. Aí lá no versículo 16, um pouquinho abaixo: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Aqui então, novamente nós fazemos esta aplicação espiritual, e é esta aqui que eu gostaria de desenvolver, porque de alguma maneira é uma continuação daquilo que nós havíamos refletido no dia de ontem. Isto é, meus irmãos, não é metáfora, Deus mora em nós. Nós somos habitados por Deus. Não é uma expressão de poesia religiosa. Dentro de nós, dentro da nossa alma, a Trindade habita. Ora, se nós somos templo do Espírito, onde está o Espírito, estão o Pai e o Filho. São Paulo vai dizer isso de uma outra maneira: para mim viver é Cristo, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Santo Inácio de Antioquia, que caminhando para o martírio,
ele dizia assim: eu sinto como se houvesse uma fonte de água viva dentro de mim, dizendo: vem para o Pai. E ontem, Santa Elizabeth da Trindade, que falava a esse respeito, dizendo que ela percebia que existia alguém dentro dela. E nós aqui fazíamos a aplicação, meus irmãos: se Deus existe dentro de nós, e Ele existe, nós precisamos com Ele nos comprazer. Nós precisamos tratá-lo, acolhê-lo bem no nosso coração. E isso não é metáfora. Nós precisamos acolher bem Deus no nosso coração. Foi no semestre passado, então, sei lá, foi lá para maio. Uma pessoa... Maio? Não, foi julho. Quando eu fui lá para Maceió. Julho. Uma família, o casal conhecido, e o marido não estava bem. Por N motivos, não estava bem. E sabe aqueles dias que você não quer ver ninguém, né? Ele não estava bem, estava nesses dias, só que eu não sabia, né? E eu fui visitá-los. Eu cheguei lá, a esposa me acolheu, tudo. Nossa, Padre, que alegria o Senhor aqui. Há tanto tempo que nós não nos vemos. E eu ouvi alguém, aqueles apartamentos, de alguém saindo do banheiro e batendo a porta do quarto. Prá! E eu disse: é fulano? É, Padre, mas ele não quer ver ninguém. Aí eu na hora, num primeiro momento, eu pensei: não, mas ele não sabe, né, que eu sou amigo dele, eu estou chegando aqui. Aí ela disse: quando disseram lá na portaria que era o Senhor, ele já falou que não queria ver ninguém. Não é que eu fiquei magoado, mas eu fiquei magoado. Ora, estudamos juntos, entende? Como assim? Poxa, tá bom. Eu saí dali, acho que eu tive esse pensamento, mas eu tive uns 2 ou 3 dias depois, remoendo aquela mágoazinha no coração. Nossa, que coisa triste, né? Nossa, que falta de delicadeza, de consideração, de amizade. Mas aí eu pensei: mas Jesus, eu não faço isso com o Senhor. Eu não passo dias trancado nas minhas coisas, nas minhas preocupações, e só formalmente, nos momentos formais do Senhor, eu me recordo. Porque, meus santos, lembrar-se de nosso Senhor na missa é fácil, porque você é quase forçado a de Deus se lembrar. Lembrar-se de Deus quando você vai dormir, mas é mais ou menos normal da gente pelo menos elevar o pensamento a Deus, mas estar constantemente acolhendo bem aquele que em nós habita. Eu sou construção de Deus, eu sou templo de Deus, Deus habita em mim, e eu preciso tratá-lo bem. Por quê? Porque Ele é amor, Ele me ama muito, eu devo a Ele toda a minha consideração, porque para mim Ele derramou todo o seu sangue. E qual é, meus santos, a primeira atitude necessária para que isto se concretize? A oração. Sem oração, o seu divino hóspede será sempre maltratado. E oração aqui, eu não estou me referindo simplesmente à oração na missa, à oração antes de cada refeição. E olha, já está até interessante, né? Mas não basta. A oração quando você vai dormir, mas durante o seu dia você de Deus não se recorda. Mas uma oração em que você faz tudo isso, mas que você durante o dia, vez ou outra, se recorda e com Ele se entretém, e com Ele conversa, lança-lhe uma palavra de adoração. Eu vos adoro, Senhor, com todo o meu coração. O Senhor é o meu Deus, a quem eu quero servir. Uma palavra
de carinho: meu Deus, como o Senhor é bom, eu quero ser seu amigo, eu não quero nunca perder a sua amizade. Uma palavra de um salmo, de orações que nos são próprias: coloca no Senhor tua alegria e Ele dará tudo o que pedir teu coração. Foi uma palavrinha até que me acompanhou por esses dias. Eu rezei esse salmo e essa palavrinha ficou. De todo o salmo que eu rezei, é assim que acontece. Uma palavrinha parece que gruda na alma da gente. E esse versículo sálmico grudou: coloca no Senhor tua alegria e Ele dará tudo o que pedir teu coração. Pronto. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Não sei qual é a palavra orante, mas que vai acompanhando você constantemente durante o dia, e às vezes você nem mais vai precisar de uma oração, mas é um pensamento que se eleva para Deus. Você se lembra de Deus e o seu coração se enche de gratidão por um amor tão grande que Ele tem por você. Você se volta para Deus e se lembra do seu supremo sacrifício. Você se recorda de Deus e se lembra dos presentes que Ele lhe concede. Os sacramentos são os principais. Você eleva o seu coração a Deus e se recorda da multidão de amigos que Ele quer nos fazer amigos também, os santos. Quer dizer, você se recorda de Deus e você agradece pelo anjo que está à sua direita, protegendo, guiando, iluminando e livrando você de muitos males que você não vê, mas que você sabe, você crê que Ele ali está. De modo que aquele que em você habita não está lá num canto largado e deixado, mas Ele habita no seu coração como um amigo. O pseudo Crisóstomo, num escrito do século IV, ele vai falar a respeito dessa necessidade constante que a nossa alma precisa estar em oração, né? Não apenas nos momentos prescritos. Ele diz: a oração, o diálogo de amizade com Deus, é um bem incomparável. Meus santos, meus irmãos, isso não é, repito, eu sei que estou sendo repetitivo, isso não é metáfora. A oração é o bem incomparável. Isto é, quando diz que é um bem incomparável, a oração, o dom da oração é infinitamente melhor do que o dinheiro, é infinitamente melhor do que a saúde, é infinitamente melhor do que a paz aqui neste mundo, é infinitamente melhor do que todas as graças materiais que neste mundo possamos alcançar. Porque esta oração, esse diálogo de amizade com Deus, é o caminho que nos gruda a Deus, que nos cola a Deus. Ou, como diz São João Maria Vianney, é como cera, o fogo e a cera que quase que se fundem, e a gente é divinizado, que nós nos unimos a Deus plenamente. É o caminho da nossa união perfeita com Deus. Então a oração, o diálogo de amizade com Deus é um bem incomparável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. E nós podemos, e aquele nosso hóspede, que às vezes no nosso coração está largado, ele quer conversar conosco. Foi alguém que chegou à sua casa, você deixou lá na sua sala, foi fazer as coisas lá dentro na cozinha, e o hóspede está lá esperando. Está lá, querendo ter amizade com você e dar um novo significado à sua vida, já aqui neste mundo
e prepará-lo para a vida vindoura. A oração faz com que sejamos, para a nossa salvação, habitação de Deus, porque senão nós seremos a habitação de Deus para a nossa perdição, porque muito nos foi dado e nós não fizemos uso de tudo isso. Deus sempre esteve lá. Imagine você dizer: eu nunca encontrei Deus na minha vida e me perdi. E você vê, mas que Deus sempre esteve no seu coração, querendo com você conversar, querendo ser amigo, amigo da sua alma e amigo na intimidade. Com efeito, não devemos orientar o pensamento para Deus apenas quando nos aplicamos à oração, mas também no meio das mais variadas tarefas, no cuidado aos pobres, nas obras de misericórdia, nos serviços ao próximo, no serviço de casa. Isto é, sempre estar com o pensamento voltado para Deus, está na presença de Deus. Você não precisa necessariamente ter palavras orantes, poderá ter aqui e ali, mas você precisa estar na presença de Deus, reavivar, reatualizar, fazer pequenos atos de fé. Senhor, Tu estás comigo, eu não Te sinto, eu não Te vejo, mas eu creio. Tu estás comigo, Senhor, agora que eu vou dar esta aula. Eu não Te sinto, eu não Te vejo, mas eu creio. Tu estás comigo, Senhor, agora nesse momento difícil de dor. Eu não Te sinto, eu não Te vejo, mas eu creio. Tu estás comigo, Jesus. Permanece no meu coração. Faz-me, Senhor, crescer na amizade contigo. Então, esses pequenos, simples diálogos. Não estou aqui dizendo, apontando um caminho de dificílimo acesso. Você está desanimado, você está triste e você diz: Jesus, estou tão desanimado, estou tão triste, com a vontade, Senhor, de abandonar tudo e de esquecer de todos os meus propósitos. Mas, Senhor, eu sei, eu não Te sinto, eu não Te vejo, mas eu sei, Tu estás comigo. Tu não és mentiroso. Tu disseste que sempre estarias comigo. Tu és a verdade não mente. Tu estás aqui, Senhor. Dá-me forças, Senhor, para que eu saia desse desânimo, dessa frieza, dessa preguiça, dessa tristeza, e Te louve com um coração melhor, Senhor. Mas Tu estás comigo, Jesus, e eu Te agradeço. São atos de fé, e o quanto agradam a nosso Senhor esses atos de fé, porque eles não brotam do sentimento, eles brotam da fé, da pura fé. Isto é, eu creio, Senhor, que Tu não és um mentiroso. Tu disseste que eu sou santuário de Deus, que eu sou o templo de Deus, que Tu estarias comigo até o final dos tempos. A Tua palavra isso me ensina, os santos isso me ensinam, há 2000 anos isso a Tua igreja nos ensina, e eu creio, Senhor, eu creio mais em Ti do que nos meus sentimentos. Eu creio mais naquilo que Tu ensinas do que naquilo que os meus afetos querem me dizer, porque, meus santos, quando os nossos afetos estão desequilibrados, eles dizem barbaridades. Nós precisamos estar ligados a Deus e, com atos de fé, dar essa alegria ao nosso divino hóspede. E Ele se alegra porque diz: este meu servo crê em mim, este meu servo em mim confia, este meu servo construiu a sua casa sobre a rocha. Vêm os vendavais, vêm os temporais, mas a casa não cairá, porque ela está bem alicerçada. Mas precisamos fazer constantemente, crescer constantemente nesta prática que está ao nosso alcance. Porque se eu dissesse a você que você teria que estar
24 vezes ao dia, diante do Santíssimo Sacramento, um momento para cada hora, eu estaria dizendo algo difícil. Se eu dissesse a você que você deveria fazer todos os dias 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento exposto, talvez fosse difícil você encontrar uma igreja em que o Santíssimo Sacramento estivesse exposto. Mas quando eu digo a você que o Santíssimo Deus mora em você, que a Trindade habita em você, que você é construção de Deus, é templo de Deus, você não precisa necessariamente buscar aqui e acolá. Você precisa simplesmente parar, entrar no seu coração e conversar com Deus que habita na sua alma. Ele mora em você. Ele mora em você. E repito, isso não é metáfora. Vós, Coríntios, capítulo 3, versículo 9, vós sois construção de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Já não sou eu mais que vivo, diz São Paulo, mas é Cristo que vive em mim. É uma realidade, não é poesia, é uma realidade. Por isso, assim termina aqui o nosso autor, minha leitura breve. Assim prepararás para o Senhor uma digna morada. Se você tem vida de oração, se você conversa com Ele constantemente, se você o acolhe bem na sua alma, Ele gosta de na sua alma morar. Ele gosta de na sua alma habitar, porque você é um bom anfitrião. Você acolhe bem o Deus que você recebe na sua casa. Assim, prepararás para o Senhor uma digna morada. Assim, farás um esplêndido palácio real para o receber. E poderás tê-lo contigo na tua alma, transformada pela graça em imagem e templo de sua presença. Que hoje, meus santos, inspirados por esta festa que celebramos, peçamos a Deus a graça de sermos de verdade morada de Deus. Se estivermos, meus santos, em estado de graça, nós temos tudo para colocar isto em prática. O primeiro passo é estar em estado de graça. O resto é você colaborar com a graça de Deus, que fará com que isso se realize no seu coração. Peça a intercessão do seu anjo da guarda, que não quer mais do que isso para você. Peça a intercessão dos santos, seus amigos, aqueles santos a quem mais você tem devoção, para que assim como eles foram uma digna morada de Deus, um palácio de Deus, uma digna habitação, vocês sejam também uma digna habitação, para assim como eles, e de um modo exemplar, a Virgem Maria deu tanta alegria ao acolher Jesus na sua alma. Imagine, meus santos, a Virgem Maria deu tanta alegria a Deus ao acolhê-lo na sua alma, como ao acolhê-lo no seu ventre. Ela deu a mesma alegria. Por quê? Porque foi tudo fruto de disponibilidade, abertura, doçura e obediência. Que assim como ela acolheu tão bem a Deus no seu coração, nos ensine também a acolhê-lo e nunca perdê-lo por pecado nenhum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.